E bora começar mais um GregoCast de hoje. Vamos começar o GregoCast hoje. Eu aqui, Luciana Andrade, com Tom Lima. E bora falar do que anda acontecendo, né, Tom? Rapaz, semana... Não só semana, mês de julho, mês muito agitado, não foi? O mês pegou fogo aí, finalzinho de Copa. Teve final de Copa do Mundo. Teve polêmica da semana, né? Ô, semana, viu? A semana começou muito boa. Na verdade, tá acontecendo muita coisa, né? Bora lá, finalzinho de Copa do Mundo, hein? Argentina e Espanha. Eita, final, viu? Eu gostei dessa final, não sei se você gostou. Cara, final eu gostei pra caramba. Pô, que final, cara. Pô. E como sempre, a Argentina sempre querendo passar a perna no pessoal, né? Na verdade, a Argentina, assim, ao meu ver, né? A galerinha chegou ali na final, acho que não foi foi muito justo não, né? Não foi. Não foi, tanto que o pessoal da Globo lá falou que o rendimento do futebol da Argentina estava muito abaixo do que o normal. Por quê? Começavam perdendo o jogo, eles iam lá, empatavam, né? E no finalzinho do segundo tempo, já aos seus 45 minutos, junto já com prorrogação, eles iam lá, viravam o jogo, empatavam e conseguiam passar. Um milagre acontecia. Um milagre é esse ajudando a Argentina, né? Pois é, cara. Por exemplo, Cabo Verde, né? Vamos voltar lá. Eu acredito que se não houvessem, assim, tantas situações estranhas ao decorrer do jogo, eles teriam passado. Totalmente. A Suíça teria passado. Teve outra seleção também que 2-0 na frente da Argentina. Do nada os caras vão lá e empatam o jogo. Como é que é isso? Aí tem questão de falta também porque teve uma falta lá do Egito. Vamos voltar lá no Egito. Lembra do Egito? Sim. Que o rapaz, ele nem sei se pisou no pé ou não. Pegou lá da área do goleiro do pessoal da Argentina. O cara veio arrastando a bola, tocou pro outro jogador, foi gol. Aí o cara comemorou e tudo, o jogador da Argentina cai do outro lado ainda, anularam o gol. Sim, eu lembro disso. Lembra? Então, muita coisa aí que, olha, tentaram fazer com que a Argentina fosse campeã novamente, mas a Espanha foi melhor. Ficou um pouquinho incoerente também, né? Quer dizer que uma Argentina que passou por todo mundo, mal tocou a bola na final. Muito estranho. Pra mim foi estranho. Aí estão falando aí que o Infantino, que é o presidente da FIFA, porque ele é argentino, né? Ele é argentino. Então ele tentou ajudar a Argentina a ser campeã. Mas terminou o jogo ali, o jogo, falaram... Porque eu não consegui assistir o jogo completo. Assisti o primeiro tempo. E eu vi que a Espanha, como sempre, naquele passe de bola, né? Passe de bola. Sim. Foi 0-0 o primeiro tempo, né? Primeiro tempo foi 0-0, volta o segundo tempo. Isso, e aí veio o primeiro gol. Primeiro gol do... Nem foi. Cara, eu não lembro quem foi que fez o gol. Até porque não adianta, eu não vou... Eu não lembro do jogador que fez o primeiro gol. Mas disseram que se o goleiro da Argentina não salva, ia ser 3-0. Não, ia ser uma lavada. Porque, assim, a Espanha chutou muito a gol. A Espanha teve maior posse de bola o tempo inteiro. É normal. Digamos assim, sei lá, vamos lá. Do jogo inteiro deve ter sido, sei lá, 90%. Sem brincadeira. Se não foi mais, não sei. Mas é o que a gente ali que assistiu viu, entende? Os jogadores argentinos mal colocavam o pé na bola. O Messi só quando batia no pé dele. Só quando batia no pé dele. E olhe lá. Tentava. E olhe lá. Tentou cavar a falta, como sempre, né? Que chega na área do gol ali. Você falou em cavar falta aí, o Cucurella, né? O jogador do cabelão lá. Sim. Ele tentou, o rapaz, eles estavam conversando, o rapaz colocou o negócio, a mão na boca assim, coisa de 2 segundos e tirou. O Messi encara ele já percebe que o Messi ia fazer maldade ali. Então ele vai, aí ele vira de costa, ele tenta puxar o Messi. Não, Messi, não falei não sei o que, tipo, eu não coloquei a mão na boca, eu não falei nada, tô conversando contigo normal. Ele começa a pedir cartão vermelho pra poder expulsar o cara. Porque ele tava tentando o quê? Se vingar, porque um jogador da Argentina tinha acabado de tomar um vermelho por uma falta grave. Gente, se você puder, meu amigo editor, botar o lance da falta, que o cara, ele dá um mortal no ar, ele dá saiu voando. Um flipper, não sei o que. O cara deu um carpado. Qual a nota que você dá pra aquele salto dele?
Ora, seria 10. Oh, meu Deus. Rapaz, eu acho deve que ter doído. Kubarsi, alguma coisa assim o nome. Kubarsi, alguma coisa assim o nome do jogador. Esse jogador, jogando no time onde ele joga, ele já sofreu uma lesão aqui já no rosto. No rosto. De uma chuteira que o jogador, ele, não sei se ele foi escorar a perna assim, um pé assim, rasgou o rosto dele aqui. Então, imagina, você tomar uma travada daquela de chuteira no rosto, deve ser... Aí na Copa do Mundo o cara dá um mortal aí. Então, o problema não foi nem sair voando, foi a maneira que o coitado caiu em cima do braço. Sou eu, não sobra muita coisa, não. Se hoje eu caí, meu Deus do céu. Sobra nada não. Um tempo atrás eu caí e quebrei os 2 fêmeos, pra ir. Oxi. Se cair hoje, já era pra mim. E ainda teve a situação também do Paredes, jogador da Argentina também, que começou a arrumar uma confusão dentro em campo, depois que terminou. Sim, já havia terminado a partida, quando começou uma certa bagunça ali. Do nada, gente. O pessoal um agarrão no pescoço, não foi? Foi isso assim mesmo. Aí derrubou o jogador da Espanha no chão e começou a arrumar a briga, não sei o quê, e toda aquela confusão em campo. E, meu Deus do céu, não sabe perder. Argentinos, pelo amor de Deus, né? Infelizmente, assim, conheço argentinos legais, conheço. Tem uma amiga argentina, porra, super gente boa e tal. Mas, né, bora lá, vamos ser sinceros. A Argentina não soube, né, ter espírito esportivo. No final ainda virou de costas para os jogadores da Espanha. Nossa, no momento da coisa horrível. Aquilo ali foi vergonhoso, né? Fora torcedores quebrando tudo. Isso aí torcedor quebrou tudo. Dizem que, não sei, na Argentina teve alguns lugares que também teve torcedor quebrando, mas aqui no Brasil a galera destruiu tudo. E nos Estados Unidos a galera deixou a Times Square lá, que parecia um chiqueiro. Foi mesmo? Coitado de quem limpou. E tava tendo brasileiros e argentinos, mó confusão. Você ficou sabendo dessa briga aí? Confusão. Bom, eu só sei que a gente aqui não fecha com a Argentina nunca, entendeu? Fazer o quê? Os irmãos não são muito irmãos. O que eu achei engraçado, na hora da entrega da taça, né, da Copa do Mundo, da taça, o Donald Trump, ele foi entregar junto com o Infantino. Você viu que ele tentou tirar foto, sair na hora que o pessoal tava levando... Ele tentou sair, cara, até dançar, rolou uma dancinha. Saiu, rolou uma dancinha. O Rodri, que é o capitão, ele mandou assim... Pedindo assim, educadamente, tipo assim, libera a frente aqui pra gente. Aí ele do lado assim, ele não desistiu, não. O Donald Trump é maluco, velho. Ele é maluco. Doidinho. Aí passou o presidente da FIFA chamando ele. Vem pra cá, não pode não. O momento é só deles. Tem mais uma polêmica, agora eu lembrei. Os fogos do estádio saíram azuis e brancos. Eu não vi isso, azuis sério. E brancos. Tá rolando aí uma história de que tava tudo armado mesmo pra Argentina ganhar, até o fogo já tava azul e branco. É mesmo? Até o fogo estava azul e branco. Aí uns dizem que não, ilusão de ótica e tal, não tem nada a ver, foi a fumaça, blá, blá. Daltônico, né? Brincadeira, é mesmo isso? Eu vi azul e branco. Eu não sei se virou a história do vestido, né? Mas a história do vestido que vocês... Um vê de uma cor, outro vê de outra. Às vezes o fogo... às vezes o fogo é desse naipe aí. Eu não juro que eu não vi essa parte. Depois você tem que dar uma olhadinha nisso aí. Eu não vi a final, na verdade, totalmente, né? Por completo. Mas eu não vi. É vermelho... É vermelho e mais alguma coisa. Por que saiu branco e vermelho, acho que vermelho tem... Não sei se na bandeira tem amarelo, não lembro mais. Mas eu sei que é vermelho. Tem vermelho, vermelho, branco, vermelho alguma coisa e tal. Ou seja... Né, deixa... interpretar... Cada um interprete do seu jeito aí no final. Pra mim tentaram ajudar a Argentina e pra mim se ferraram, né? Porque ainda bem que a Espanha que levou a Copa. Essa... Acho que vai ficar na história como a Copa com mais situações estranhas aí. Aí na próxima agora de 2030, eles estão querendo agora fazer com 64 seleções. Isso. Alegam que é porque também tem, né? São 100 anos, né? É centenário. É, isso mesmo. E tal. Bom, eu não sei nem o que falar. 64 só. É muito. Aumentou, né? Não aumentou? Acho que aumentou. Era menos, 64 acho que aumentou. Corta, por favor, tá? Porque foram quantas seleções esse ano? Eu não sei, mas já foram mais. Aí agora parece que vai aumentar ainda mais. Gente, eu falando aqui achando que era pouco, olha pra mim. Não, parece que aumentou. Depois até a gente confirma mais. Pelo que eu entendi, por exemplo, esse ano já aumentou e na próxima vai aumentar um pouco mais.
E vai ter os 3 primeiros jogos serão na América do Sul. Isso. Né? E depois vai ser Portugal, Espanha e Marrocos, correto? Isso mesmo. Certíssimo. Então vai ser uma Copa bem diferente, né? Eu espero que em questões arbitrárias, assim, não seja tão confusa quanto essa. Menino Ney não vai estar lá, né? Né? Na próxima não teremos, muito provavelmente não teremos Neymar, muito provavelmente não teremos Messi. Cristiano Ronaldo não sei, né? Porque o cara também... Mas o cara é um ciborgue, então... O Messi eu não sei, né? O Messi porque até estão fazendo aqueles videozinhos de IA, né? Sim, ao final dos Vingadores. O que acontece? Por mais que queiram, todo atleta ele tem um tempo de vida, né? Não tem como você ficar eternamente. O corpo não aguenta, o rendimento não é o mesmo. Por mais que o cara tenha futebol no pé, não dá. Lá vai eu agora falar do Neymar. Ó, tá vendo? Meu amigo Jonathan, acontece. Neymar, ele vai estar com 39 anos em 2030. Daria. Antes dos 40. Hoje o Cristiano Ronaldo ele se aposentou, não. Ele parou de jogar pela seleção aos 41 anos. Ou 40. O Messi tem 39 agora. Sim, mas... Então, tipo assim, os caras jogaram bem pra caramba, entendeu? O Modric da Croácia, entre outros jogadores também. Mas aí a gente vai lá e volta no Neymar. Histórico de lesões, aí não tem como. Se você pega um cara com o histórico dele de lesões... Não, mas pra mim isso é só farsa pra dizer que... Porque o Neymar, ele é muito cachaceiro, ele gosta de festas. Pode ser também, mas o que acontece? Também, né? Existe lesão, existe o tipo de vida que aquele jogador ele leva, isso tudo influencia na carreira dele. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, você não dá pra comparar porque o cara simplesmente tem uma doutrina, ele é doutrinado. Totalmente. O cara, a alimentação é diferenciada, ele não vai pra bagunça, ele não bebe. Então é totalmente... Nem refrigerante o cara bebe, pô. Que dirá bebida alcoólica. Então, diferente do Neymar. Neymar, ele é tudo do contra. O Neymar, ele gosta de... Da bagaça mesmo, entendeu? Da bagunça e vamos que vamos. Não, o Neymar ele gosta de uma resenha, a realidade é essa. Mas quem sou eu pra julgar? A gente nunca sabe. Vai que você tá lá com o dinheiro que o Neymar tem, você vai querer uma resenha também. A gente nunca sabe, não dá nem pra julgar o cara, né? Então, é verdade. Vamos nessa.